Será que a beleza foi a salvação delas, ou o que acabou por destruí-las completamente? A fama as transformou em rainhas poderosas ou em perfeitas estranhas diante de seus próprios rostos no espelho. Quem foi que realmente saiu vitorioso nessa disputa? As lendas da música ou as mãos do cirurgião plástico? Conte para a gente qual dessas histórias mais chocou o seu coração. Não se esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar com todos e se inscrever agora mesmo. Natalie Cole já nasceu em berço de ouro dentro da realeza da música mundial, sendo a filha do lendário e inesquecível Nat King Cole. No entanto, ela batalhou muito para construir sua própria identidade artística nos gêneros do R&B e do pop, com canções que se tornaram eternas como This Will Be Inseparable e Unforgettable. Ela se transformou em uma estrela de brilho global, profundamente admirada por sua voz potente e por uma profundidade emocional que era capaz de tocar a alma de qualquer um. Mas, por trás de todo esse sucesso estrondoso, a querida Natalie enfrentou batalhas terríveis contra o vício, doenças graves e uma pressão implacável da sociedade sobre a sua aparência física. Depois de conseguir superar o vício em heroína, no início da década de 1980, ela retornou triunfante ao mundo da música. Mas a indústria passou a exigir dela uma perfeição estética quase inumana. Com o passar do tempo, surgiram diversos relatos de que ela teria se submetido a vários procedimentos cosméticos, como rinoplastia, para remodelar o nariz, cirurgias nas pálpebras e liftings faciais. Cada uma dessas mudanças deixava o seu rosto cada vez mais esticado e com menos expressão natural, o que fazia muitos fãs se perguntarem se ainda estavam olhando para a mesma mulher de antes. Para Natalie, a busca pela beleza não era apenas uma questão de vaidade fútil, mas sim uma forma de tentar apagar as marcas de dores passadas e provar ao mundo que ela era uma sobrevivente. Contudo, a cada novo procedimento cirúrgico realizado, aquele seu calor humano natural e o brilho no olhar pareciam se esvair lentamente. Anos mais tarde, ela revelou corajosamente que a hepatite C decorrente do uso de drogas em sua juventude tinha devastado sua saúde, levando-a à falência renal e a tratamentos pesadíssimos que enfraqueceram seu corpo. Em meados da década seguinte, sua condição de saúde piorou drasticamente e sem volta. No último dia daquele ano, infelizmente, Natalie Cole faleceu devido a uma insuficiência cardíaca congestiva. Ela deixou para todos nós uma obra musical atemporal e a história trágica de uma lenda que viveu aprisionada entre o brilho intenso da fama e o sofrimento da doença, somados à cobrança impossível de se manter jovem para sempre. Sua vida revelou como o talento pode ser facilmente ofuscado quando a beleza física se torna a única régua para medir o valor de uma pessoa. LaToya Jackson definitivamente não nasceu para ficar escondida nos bastidores ou desaparecer em segundo plano diante de seus irmãos. Na década de 1980, ela decidiu sair da sombra gigantesca da família Jackson, surgindo em vestidos deslumbrantes e com uma elegância serena, como se fosse um segredo precioso esperando para ser descoberto. Ela não tentava ser o Michael nem a Janet, mas sim algo muito mais raro, misterioso e singular no meio artístico. Uma mulher de voz mansa, cheia de mistérios e dona de uma beleza extremamente delicada. Por um breve momento, pareceu que ela finalmente conseguiria construir sua própria identidade, além do sobrenome famoso que carregava. Mas em uma família onde a fama era a única forma de sobrevivência, LaToya se deparou com uma regra cruel e silenciosa: ou você se transforma radicalmente, ou você simplesmente desaparece. Depois que as cirurgias dramáticas de seu irmão Michael se tornaram parte da sua própria lenda, ela também deu início à sua jornada pessoal de mudanças físicas constantes.
O que começou com pequenos ajustes sutis como um nariz um pouco mais fino e maçãs do rosto mais definidas, rapidamente escalou para alterações estéticas drásticas e visíveis. No final dos anos 1980, quando ela posou para a revista Playboy, os fãs ficaram em choque, não tanto pela sua ousadia, mas sim pelo seu novo rosto com pele de porcelana, ostentando um nariz extremamente fino e uma linha de mandíbula que parecia perfeita demais para pertencer a um ser humano comum. Ao longo dos anos, boatos sobre procedimentos intermináveis a perseguiam por todos os lados, incluindo plásticas no nariz, retoques nas pálpebras, remodelagem do queixo e até mudanças na linha do cabelo. Cada nova modificação a afastava ainda mais do seu charme natural de antes e a aproximava de uma aparência que parecia uma máscara cuidadosamente esculpida em gesso. Fotos de épocas diferentes mostram pessoas completamente distintas, o que gerou sussurros constantes de que ela teria ficado irreconhecível. Mas, por trás de toda essa fofoca maldosa, o que existia era um desespero profundo por aceitação. A LaToya não estava apenas lutando contra o avanço da idade, mas sim contra a invisibilidade dentro de uma família composta por gigantes. Sua transformação não foi apenas algo físico. Aquilo tudo simbolizava os padrões brutais, impiedosos e inalcançáveis impostos às mulheres que vivem sob os holofotes do mundo do entretenimento. A história de vida de LaToya Jackson prova que a cirurgia plástica pode acabar roubando muito mais do que apenas algumas rugas. Ela pode, infelizmente, roubar a própria identidade de uma pessoa. Tina Turner era como um verdadeiro incêndio fora de controle quando subia ao palco. Uma tempestade radiante de lantejoulas, cabelos selvagens e uma energia que ninguém no mundo conseguia parar. Com sucessos estrondosos como Proud Mary e What's Love Got to Do With It, ela se elevou da condição de sobrevivente para se tornar uma das artistas mais icônicas de toda a história da música. Sua voz soava como cascalho mergulhado em ouro puro, sendo potente o suficiente para fazer estremecer arenas lotadas e corações apaixonados da mesma forma. No entanto, por trás de todo aquele brilho, glamour e sucesso, vivia uma mulher que carregava marcas profundas de violência doméstica e traumas do passado. Em meados da década de 1970, a Tina conseguiu finalmente fugir de seu casamento abusivo com Ike Turner, levando consigo quase nada além de sua imensa coragem. Anos de agressões físicas covardes a deixaram com o nariz quebrado, danos graves nos seios da face e dores constantes que faziam até o simples ato de respirar e cantar se tornar uma luta diária. Ao contrário de muitas outras celebridades, as cirurgias da Tina não tinham o objetivo de perseguir uma juventude eterna. Elas eram, na verdade, uma questão de saúde e sobrevivência. Os procedimentos reconstrutivos a ajudaram a respirar melhor, a se curar fisicamente e a retomar as rédeas de sua vida, e não por uma questão de vaidade. Mesmo assim, as fofocas nunca pararam. Já nos anos 90, os tabloides espalhavam boatos sobre liftings faciais e pele esticada, presumindo que ela estava lutando contra o tempo, assim como tantas outras pessoas do meio. O que eles decidiam ignorar era a verdade nua e crua. O rosto dela carregava as cicatrizes do abuso, e a cirurgia foi a sua única maneira de retomar o controle total da sua própria história de vida. A própria Tina disse uma vez com muita sabedoria que a verdadeira juventude não vinha de procedimentos cirúrgicos, mas sim da felicidade genuína que alguém sente. E em seus últimos anos, vivendo em paz na Suíça, ela provou isso ao mundo inteiro. Quando Tina Turner nos deixou em maio de 2023, aos 83 anos de idade, o mundo chorou não por uma mulher que se perdeu em plásticas, mas por uma lenda magnífica e poderosa que conseguiu conquistar a dor física e emocional, vencendo a crueldade da indústria e o seu próprio destino. Suas cicatrizes não eram um sinal de fraqueza. Elas eram a prova viva de que ela caminhou pelo fogo e emergiu brilhando mais do que nunca.
Se você acredita que a eterna Tina Turner merece ser homenageada como a número 3 nesta nossa lista especial, conte para nós aqui nos comentários e deixe o seu voto de carinho para ela. Gladys Knight, a grande e eterna imperatriz da soul music. Ela marcou profundamente gerações inteiras com hinos atemporais, incluindo sucessos como Meia-Noite no Trem, para Geórgia, Nenhum de Nós, e A Melhor Coisa que Já Me Aconteceu. A sua voz poderosa transbordava dor, uma fé inabalável e uma força incrível, o que a consagrou como uma das vozes mais impactantes de toda a história do R&B. Durante décadas, a Gladys foi o maior símbolo de beleza natural e de uma autenticidade rara na indústria. No entanto, à medida que a indústria musical se tornava cada vez mais obcecada pela juventude eterna, algumas mudanças estéticas bem sutis começaram a surgir quando ela entrou na casa dos 50 anos. No começo, os preenchimentos e procedimentos de levantamento eram quase imperceptíveis ao olho nu. Mas, com o passar do tempo, o seu rosto parecia cada vez mais esticado, as bochechas ficaram excessivamente preenchidas e os olhos pareciam mais abertos, transmitindo um olhar estranhamente distante e vago. Um dos momentos mais marcantes e tristes dessa transformação aconteceu durante um grande concerto beneficente realizado na cidade de Los Angeles. Enquanto cantava uma balada emocionante, ela tentou fechar os olhos para sentir a música, mas simplesmente não conseguiu. Os pontos cirúrgicos de um lifting facial recente tinham deixado as suas pálpebras travadas naquela posição. O público presente ficou em estado de choque. E não foi porque a sua voz gloriosa estivesse falhando, mas sim porque aquela conexão emocional profunda que ela transmitia pelo olhar parecia ter se perdido completamente. Mesmo enfrentando diversos rumores sobre múltiplos liftings faciais e cirurgias plásticas nas pálpebras, a corajosa Gladys não parou e continuou firme com as suas turnês mundiais. Ela seguiu gravando canções gospel poderosas e acumulando prêmios importantes. No entanto, a sua trajetória pessoal acabou expondo uma realidade cruel. Até mesmo as maiores lendas vivas sofrem uma pressão esmagadora para parecerem jovens para sempre. A sua voz magnífica permaneceu eterna e intocável, mas aquele seu olhar congelado pelo tempo tornou-se um triste símbolo de como os padrões estéticos rigorosos podem, por vezes, tentar ofuscar o talento puro e a identidade real de um artista. Se você achou essa história emocionante e quer saber mais sobre a vida secreta das estrelas, por favor, deixe o seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever para nos acompanhar sempre. E mesmo que esse relato não tenha sido o seu favorito, saiba que o seu apoio constante e os seus comentários sinceros são fundamentais para nos ajudar a criar conteúdos cada vez melhores para você. Sylvia Robinson conseguiu a proeza de gravar o seu nome na história da música em 2 ocasiões distintas. A primeira delas foi como uma cantora de soul extremamente sedutora, dona de sucessos inesquecíveis como Pillow Talk. E mais tarde ela se transformou na força visionária por trás da lendária gravadora Sugar Hill Records, sendo uma das principais responsáveis por levar o movimento hip-hop para o topo das paradas mundiais. Para boa parte do público, ela era carinhosamente chamada de a mãe do hip-hop. Foi uma mulher extraordinária, que conseguiu erguer um verdadeiro império empresarial em um mercado musical totalmente dominado por homens. No entanto, por trás de toda aquela fachada de confiança inabalável, a Sylvia travava uma batalha interna e muito silenciosa, toda vez que se encarava diante do espelho. Ela, que um dia foi admirada por seus olhos expressivos e por uma beleza natural que não exigia esforço, começou a ficar cada vez mais angustiada com a forma cruel e severa com que a indústria fonográfica costuma julgar as mulheres que estão envelhecendo. Com a determinação de proteger a sua imagem pública a qualquer custo, ela acabou recorrendo à cirurgia plástica. Diversos relatos da época mencionavam liftings na testa, implantes nas bochechas, correções nas pálpebras e inúmeras aplicações de injeções rejuvenescedoras.
Cada um desses procedimentos cirúrgicos, de fato, esticava a sua pele, mas ao mesmo tempo ia apagando gradualmente aquela expressão suave e acolhedora que os seus fãs tanto admiravam no passado. Ao chegarmos no final do século XX, a sua pele, excessivamente tensionada, os lábios que pareciam rígidos e os olhos sempre muito abertos, faziam com que o seu rosto se assemelhasse a uma máscara de porcelana meticulosamente construída. Algumas pessoas que eram muito próximas a ela recordavam as recuperações pós-operatórias extremamente dolorosas, cheias de inchaços e hematomas severos. Mas a Sylvia era forte e nunca permitia que o público visse qualquer sinal de fraqueza. Certa vez, quando foi questionada sobre o motivo de raramente sorrir para as câmeras, ela deu uma resposta memorável. "Eu não tenho a menor necessidade de sorrir. Eu sou quem está no comando aqui." Por trás de toda aquela pose de mulher poderosa, entretanto, existia um ser humano que lutava diariamente para se reconhecer. Com o passar dos anos, ela acabou se afastando dos holofotes, enquanto os boatos maldosos sobre os seus excessos em cirurgias plásticas começaram a falar mais alto que as suas grandes conquistas profissionais. No momento em que Sylvia Robinson veio a falecer logo no início do século XXI, aos 75 anos de idade, ela deixou para o mundo um legado musical absolutamente revolucionário. Mas também as imagens impactantes de uma lenda que sentiu que precisava deformar o próprio rosto apenas para continuar sendo vista como alguém poderosa na indústria. A sua trajetória revela uma verdade amarga e cruel. Até mesmo as rainhas que ajudam a moldar a cultura popular podem acabar se perdendo de si mesmas devido ao medo paralisante de caírem no esquecimento. A presença de Phyllis Hyman era algo absolutamente impossível de ser ignorado por qualquer pessoa em um ambiente. Com quase 1,83 m de altura, ela subia nos palcos de R e B com a postura de um membro da realeza. Ela era a definição de elegância-poder e uma presença totalmente inesquecível. A sua voz única, que muitos críticos chamavam de trovão de veludo, tinha a capacidade mágica de seduzir e comandar a atenção de todos ao mesmo tempo. Podemos sentir isso claramente em sucessos como "Você Sabe Como Me Amar" e "Vivendo Completamente Sozinha". Embora ela tivesse a aparência de uma rainha e cantasse como uma lenda imortal no fundo do seu coração, ela se sentia como uma completa estranha dentro da sua própria indústria musical. Mas, por trás de todo aquele brilho e glamour, a Phyllis enfrentava uma pressão psicológica constante para se encaixar em um padrão de beleza extremamente limitado e cruel. Os grandes executivos das gravadoras viviam dizendo que ela era alta demais, forte demais, enfim, que ela era simplesmente demais para o público. Por conta disso, no início dos anos 1980, ela começou a tentar mudar a sua aparência física. Ela fez uma remodelagem sutil no nariz, preenchimento labial e levantamento das sobrancelhas. Cada um desses procedimentos vinha com a promessa de aceitação social, mas na prática só traziam mais e mais insegurança para ela. Os seus amigos mais íntimos relatavam que ela parecia perder um pedaço da sua própria alma toda vez que parava para se olhar fixamente diante de um espelho. Enquanto a sua música tocava o coração de milhões de pessoas pelo mundo, a sua vida íntima era marcada por uma solidão devastadora. Ela lutou bravamente contra a depressão profunda e acabou buscando refúgio no álcool e em medicamentos controlados para tentar silenciar aquela dor interna. Quando chegamos ao início dos anos 1990, a crítica especializada ainda continuava a tecer os maiores elogios à sua voz potente. No entanto, a grande indústria comercial começou a deixá-la de lado sistematicamente. As oportunidades profissionais foram desaparecendo e a sua decepção só aumentava. Foi então que, em um dia quente de verão, no meio dos anos 1990, faltando apenas algumas horas para uma apresentação muito aguardada no lendário Teatro Apollo,
A pobre Phyllis foi encontrada sem vida em seu apartamento, vítima de uma overdose intencional de medicamentos. Ela tinha apenas 45 anos de idade quando partiu. Em seu último bilhete de despedida, ela escreveu de forma tocante: "Simplesmente eu estou exausta." O legado deixado por Phyllis Hyman permanece até hoje como uma contradição profunda e assombrosa, uma voz monumental e poderosa, mas que guardava um coração extremamente frágil, que acabou sendo despedaçado pela fama e pelos padrões de beleza irreais. Você já teve a oportunidade de se emocionar com as canções dela. Se você gostou de conhecer a sua história, por favor deixe o seu comentário aqui embaixo e vote no número 6 para nos apoiar. Anita Ward literalmente iluminou o mundo inteiro no final dos anos 1970, quando seu hit Ring My Bell explodiu nas paradas de sucesso e a transformou em uma verdadeira sensação da era disco do dia para a noite. Durante um período glorioso, a sua imagem estava em todos os canais de televisão, a sua voz ecoava em todas as rádios, e ela conquistou os corações de milhares de fãs que dançavam sem parar ao som daquela sua melodia tão alegre e despreocupada. A fama para ela chegou de forma meteórica, intensamente brilhante e muito barulhenta. No entanto, infelizmente, ela acabou desaparecendo com a mesma velocidade impressionante com que surgiu. As músicas que vieram logo depois não conseguiram repetir aquele brilho mágico de antes, e pouco a pouco as luzes da ribalta foram se apagando para ela. Décadas mais tarde, quando a Anita retornou aos palcos naqueles festivais de música retrô, os seus fãs esperavam encontrar muita nostalgia e aquele carinho caloroso de sempre. No entanto, o que se viu foi um verdadeiro sentimento de choque que tomou conta de toda a multidão. Aquela mulher ali no palco mal lembrava a estrela radiante e cheia de alegria, que todos guardavam com tanto carinho na memória. Suas bochechas pareciam bastante inchadas, a boca estava visivelmente rígida, o queixo tinha traços excessivamente esculpidos e suas expressões faciais pareciam estar completamente congeladas. De repente, uma onda de sussurros e comentários baixinhos começou a se espalhar freneticamente por toda a plateia presente. Talvez fosse excesso de preenchimento, uma cirurgia plástica que não correu bem, ou quem sabe muitos procedimentos tentando perseguir desesperadamente um passado que simplesmente se recusava a voltar. Mas, por trás das cortinas, a história era ainda mais triste e de partir o coração. Algumas pessoas comentavam que a Anita tinha até medo de dar um sorriso mais largo, preocupada que o seu rosto tão transformado pudesse acabar atraindo em público. Aquela canção que um dia a tornou mundialmente famosa acabou se transformando em uma verdadeira gaiola, da qual ela jamais conseguiu escapar. Ela não era mais apenas uma cantora talentosa, mas sim uma lembrança aprisionada dentro de uma única melodia eterna. Com a cobrança constante de ter que parecer para sempre aquela mesma mulher que cantou aquele sucesso tantas décadas atrás, a luta da Anita não era apenas por uma questão de beleza estética, mas sim sobre sua própria identidade. Ao tentar congelar o tempo a qualquer custo, ela acabou perdendo aos poucos aquela centelha especial que a tornava uma artista inesquecível. A trajetória dela acaba revelando uma verdade muito dura e amarga dentro da indústria da música. O sucesso pode até ser passageiro, mas essa pressão esmagadora para se manter jovem parece durar para todo o sempre. Anita Ward deveria ter sido lembrada apenas pela alegria contagiante e por todo o ritmo envolvente que ela trouxe para as nossas vidas. Contudo, seus últimos anos de vida se tornaram um lembrete sombrio de como a fama pode transformar até um grande hit em uma prisão perpétua. Já a história da Mary Wilson começou com um triunfo absoluto e glorioso. Sendo uma das integrantes fundadoras do grupo The Supremes, ela ajudou a moldar e a definir todo o som característico dos anos 1960, lançando sucessos que ganharam o mundo como Baby Love e Stop in the Name of Love,
ao lado de Diana Ross e Florence Ballard, sempre exibindo seu sorriso radiante e uma presença de palco extremamente elegante. A Mary se mantinha firme como uma parte essencial de um terço de toda a realeza da gravadora Motown. Enquanto a Diana Ross decolava para o superestrelato em sua carreira solo, e a Florence Ballard, infelizmente, se perdia em meio a uma grande tragédia, a Mary se tornou a legítima guardiã de todo o legado das Supremes. Ela carregou toda a história do grupo sobre os seus próprios ombros, determinada a fazer com que o nome delas jamais desaparecesse no tempo. Mas preservar uma lenda desse tamanho acabou cobrando um preço muito alto e doloroso. Quando ela chegou aos seus 70 e poucos anos, o rosto da Mary parecia quase que totalmente intocado pelo passar do tempo. Sua pele parecia polida demais, a testa brilhava excessivamente e seus olhos estavam estranhamente esticados e tensos. Começaram a surgir especulações silenciosas sobre a realização de liftings profundos, preenchimentos nas têmporas e diversos outros procedimentos estéticos que eram cuidadosamente escondidos. No início de fevereiro, lá no começo dos anos 2020, apenas alguns dias antes de sua morte repentina e inesperada, a Mary postou um vídeo que deixou os fãs completamente atordoados. Algumas pessoas chegaram a elogiar sua aparência, que ainda parecia jovem, enquanto outras cochichavam que o seu rosto estava liso de uma forma que não parecia nem um pouco natural. Era como se o próprio tempo tivesse passado por uma edição, mas a verdade por trás disso era muito sofrida. Talvez a Mary sentisse que simplesmente não tinha outra alternativa na vida. Para conseguir proteger a imagem gloriosa das Supremes, ela acabou esculpindo a sua própria imagem, transformando o seu rosto em uma espécie de monumento vivo dedicado totalmente ao passado. Quando Mary Wilson faleceu aos 76 anos de idade, o mundo inteiro lamentou profundamente não apenas a perda de sua voz, mas também aquela imagem inquietante que ela acabou deixando para trás. Ela certamente deveria ser lembrada como o verdadeiro coração pulsante das Supremes. No entanto, seus anos finais de vida acabaram revelando um paradoxo extremamente cruel. Ao tentar manter a história viva a qualquer custo, ela pode ter sacrificado a sua própria liberdade de simplesmente envelhecer com dignidade. O seu legado permanece sendo algo maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, profundamente trágico. Um lembrete constante de que, por trás de cada rosto que parece impecável, existe um ser humano carregando o peso insuportável de uma perfeição inalcançável. A Marlena Shaw nunca foi o tipo de mulher que você poderia ignorar ou deixar passar despercebida. Nascida na cidade de Nova York, ela trazia o jazz, o soul e o R&B pulsando forte em seu próprio sangue. Com músicas icônicas como California Soul e Woman of the Ghetto, ela provou que não era apenas uma cantora comum, mas sim uma força poderosa movida por pura emoção e verdade. Quando subia ao palco, sua voz era capaz de trovejar com a força de uma tempestade e logo depois se suavizar em um sussurro delicado que atravessava direto o coração de quem a ouvia. Com o passar do tempo, no entanto, a atenção do público foi lentamente deixando de lado a sua música para focar apenas em sua aparência física. Lá pelo final dos anos 2000, os fãs começaram a notar certas mudanças que pareciam artificiais demais. Em uma rara apresentação em Chicago, seu estilo ousado continuava lá. Mas suas expressões faciais deixaram a plateia em choque absoluto. Sua testa parecia impossivelmente lisa para a sua idade. A pele estava extremamente esticada e sem rugas, e os seus olhos pareciam abertos de uma maneira que não era natural. Os boatos logo se espalharam pela multidão: botox liftings, faciais, cirurgias plásticas nos olhos. A Marlena, contudo, nunca confirmou absolutamente nada sobre isso. Mesmo assim, aquele seu rosto que antes era tão vibrante e cheio de fogo, agora parecia estar estranhamente estático e congelado no tempo.
À medida que suas aparições em público se tornavam cada vez mais raras, sua presença foi sumindo dos grandes palcos, passando para pequenos clubes e gravações de baixa qualidade. Para uma artista cuja força vinha justamente da sua capacidade de expressão, aquela imobilidade do rosto parecia uma traição silenciosa à sua própria alma e essência. Em vez de as pessoas celebrarem suas contribuições inovadoras para o mundo do jazz e do soul, elas acabavam comentando muito mais sobre as mudanças em seu rosto do que sobre a sua música genial. Quando a Marlena Shaw faleceu em janeiro, no início dos anos 2020, aos 81 anos de idade, o mundo chorou a perda de uma lenda cuja voz permanece sendo eterna, mas cujos anos finais foram tragicamente ofuscados pela pressão externa e pelo peso implacável do tempo. A história dela nos faz lembrar que nem mesmo as estrelas mais brilhantes têm a permissão de envelhecer com total liberdade. Esta nossa lista vai ficando cada vez mais nostálgica a cada novo rosto que a gente recorda por aqui. Comenta o número 1 para a gente saber que você está acompanhando e fica com a gente até o final, para ver cada uma dessas revelações surpreendentes. A Ivonne Fair um dia dominou o palco da Motown com muito fogo e uma atitude sem igual, especialmente quando a música It Should Have Been Me explodiu nas paradas de sucesso lá no meio dos anos 1970. Sua voz potente e aquela presença de palco totalmente destemida faziam com que ela parecesse ser uma mulher simplesmente imparável. Por um breve momento, ela parecia realmente destinada a figurar entre as maiores lendas do R&B. Mas, conforme a era disco chegou e novas estrelas foram surgindo, a Ivonne foi lentamente desaparecendo das luzes dos holofotes. Quando ela finalmente reapareceu muitos anos depois, os seus fãs ficaram completamente atônitos e sem palavras com a transformação que viram. O rosto dela já não tinha mais nada a ver com aquela mulher vibrante que todo mundo ainda guardava na memória. Não demorou muito para que os boatos maldosos começassem a circular, falando sobre plásticas no nariz, preenchimentos exagerados nas bochechas e até intervenções pesadas na região dos olhos. Em vez de trazer de volta a juventude, o que se viu foi um resultado totalmente desequilibrado e até um pouco assustador. Uma das pálpebras parecia estar sempre caída, o sorriso ficou visivelmente torto, e a pele do rosto parecia estar esticada até o limite sem qualquer naturalidade. Nos poucos eventos públicos em que ainda aparecia, ela tentava se esconder por trás de óculos escuros enormes e bem chamativos. Mais tarde, uma amiga próxima relembrou as palavras carregadas de dor que ela disse certa vez. Aquele ali no espelho, aquele simplesmente não é mais o meu rosto. Eu não quero que as pessoas me vejam assim desse jeito. Durante os seus últimos anos de vida, a Ivonne decidiu se isolar completamente da fama, enquanto sua voz inesquecível continuava viva, tocando em trilhas sonoras de grandes filmes e em milhares de listas de reprodução por todo o mundo. A verdadeira tragédia da vida dela não teve nada a ver com falta de talento ou de voz, mas sim com a pressão esmagadora e cruel da sociedade para que ela preservasse uma beleza eterna a qualquer custo. Ela merecia ser lembrada apenas por aquela voz poderosa e por toda a sua presença de palco. No entanto, ela acabou se tornando um exemplo triste de como a fama excessiva é capaz de apagar muito mais do que apenas a juventude de alguém. A fama pode acabar apagando a própria identidade de um ser humano. De todas essas trajetórias que contamos hoje, qual foi a história que mais mexeu com o seu coração, ou que te deixou mais chocado até agora? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E conte para a gente qual dessas lendas da música ficou gravada na sua memória por mais tempo. Saiba que a sua voz e a sua opinião são fundamentais para todos nós. Esses artistas deram ao mundo vozes que jamais serão esquecidas. Mas em troca, o mundo cruel passou a exigir que eles tivessem rostos perfeitos e igualmente inesquecíveis para sempre.
A fama os elevou ao nível das estrelas mais brilhantes do céu. Só que a busca doentia pela perfeição acabou empurrando cada um deles para batalhas silenciosas e solitárias contra o tempo, o medo constante e o próprio reflexo no espelho. Alguns tentaram desesperadamente reescrever o próprio destino. Outros apenas tentaram sobreviver ao caos de tudo isso da melhor forma possível. Mas a verdade é que todos eles acabaram pagando um preço muito alto e escondido dos olhos do público. Se essas histórias mudaram um pouco a sua forma de enxergar a beleza e o peso da fama, não feche o vídeo e esqueça tudo. Deixe o seu gostei aqui embaixo e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa especial que você sabe que é apaixonada por música. E aproveite para se inscrever agora mesmo para continuar acompanhando outras histórias nunca contadas sobre as maiores lendas e mistérios que o mundo artístico já conheceu.